Olá, que Deus te abençoe ricamente. Hoje eu queria meditar com você sobre uma passagem muito conhecida do Evangelho de João, que é o casamento em que Jesus é convidado e lá ele dá início ao seu ministério com um milagre. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 2. Mas eu quero ler esse texto dando continuidade ao que está no capítulo 2, que é a purificação do templo. Vamos lá, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui. Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto, como eu disse, é muito conhecido. É um texto muito utilizado em casamentos, falando da perspectiva de convidar Jesus para o casamento. E eu preciso começar dizendo que esse texto pode ser lido de 3 maneiras, como se fossem 3 formas de se aprofundar no texto, 3 leituras possíveis. Uma delas é exatamente essa que eu acabei de mencionar. A perspectiva de perceber de que convidar Jesus para a vida é o melhor caminho para transformar uma vida insípida em uma vida saborosa. Então, convidar Jesus para o casamento, para a relação a 2, convidar Jesus para a família, convidar Jesus para a sua própria vida é, sem dúvida, o melhor caminho para começar bem essa vida e para viver bem essa vida. E por que eu digo isso? Porque o próprio Novo Testamento afirma que Jesus tem em si as palavras da vida eterna, que ele é a árvore da vida, o pão vivo que desceu do céu, e quem comer, quem se alimentar da sua carne, ou seja, quem viver segundo a sua perspectiva de vida, não terá fome, não terá sede. Então Jesus de fato mata a fome e a sede de quem vive, a sua fome e a sede existencial. Estar relacionado com Jesus é, portanto, o caminho para estarmos numa vida boa, numa vida com sentido, uma vida plena. O que não significa dizer uma vida sem dificuldades, obviamente. O vinho pode acabar, inclusive, no meio do processo. Mas uma vida que pode confiar em Jesus de que ele está presente. Essa é uma primeira leitura muito válida desse texto. Eu acho importante reafirmar isso. De que Jesus é aquele capaz de transformar a água insípida no vinho, que é o símbolo da alegria na cultura judaica. Isso é importante. Mas esse texto pode ser lido também de outras maneiras. E eu queria propor aqui pelo menos 2 outras formas de compreensão desse texto. Uma delas diz respeito ao próprio Jesus de Nazaré. O Evangelho de João, desde o seu início, deixa muito claro que olhar para Jesus é olhar para Deus. Ou seja,
Quem se encontra com Jesus está se encontrando com o próprio Deus. Isso fica muito claro lá no início do Evangelho, quando ele diz que a palavra que era Deus, que estava com Deus, se encarnou, assumindo figura humana, e nós, diz o texto, nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E logo a seguir diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus do unigênito, que é o próprio Cristo, o revelou a nós. Então, nessa perspectiva é muito claro, desde o prólogo do Evangelho de João, quem se encontra com Jesus vê o próprio Deus. E isso vai ficando mais claro à medida que a narrativa vai acontecendo nesse Evangelho, até a chegar numa afirmação muito bela da pergunta que Filipe faz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o pedido que ele faz. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus faz uma pergunta a Filipe: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não sabem quem é o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Essa relação é importante, é uma chave de leitura essencial para nós compreendermos esse texto aqui que lemos do capítulo 2 de João. Por quê? Esse Deus que Jesus revela, esse Deus que é revelado em Jesus, primeiro, é um Deus que se alegra com a festa. O Deus que a fé cristã afirma se alegra com a festa do cotidiano, com a festa do dia a dia, com a festa de um casamento judaico que é uma festança. E Jesus vai lá ao casamento não para fazer o milagre, ele vai lá porque ele foi convidado. Ele vai lá para aproveitar a festa, para curtir a festa, porque Jesus gosta de festas. Aliás, essa imagem de um Deus festeiro está presente também em outras passagens bíblicas. O Antigo Testamento fala muito claramente, em várias ocasiões, de um Deus que festeja com a sua criação. Um Deus que se alegra com a sua criação. Um Deus que está disposto a viver a alegria da própria vida que ele mesmo fez. E aqui na encarnação de Jesus, nós temos essa afirmação. Jesus gosta de festas, ele vai a festas. E ele gosta de festas porque festa é o espaço da convivência humana. Ele gosta de gente. Então, façamos essa pergunta. O que nós vemos quando olhamos para Jesus de Nazaré? Que tipo de Deus nós vemos? Nós vemos um Deus que gosta de trocar ideia com as pessoas, gosta de conversar com as pessoas, sem o menor interesse necessariamente de evangelizar alguém, mas apenas a boa prosa, que por si só é prazerosa. Nesse sentido, se cumpre aqui o que lá Eclesiastes dizia: vai, come o teu pão com alegria, goza a vida com a mulher que amas, ou seja, com relacionamentos profundos, e saiba que Deus já se está agradado das suas obras. Essa é a perspectiva que está presente aqui no texto, um Deus que é festeiro. E é muito triste perceber como nós às vezes encontramos relacionamentos com Deus ou imagens de Deus que traduzem uma tristeza na vida e uma negação do prazer e da alegria. Não, Deus não rejeita o prazer. Ok? Deus rejeita, talvez, formas de abusar desse prazer. Mas o prazer é uma invenção divina. A alegria de viver, os momentos da vida cotidiana são momentos para serem levados a sério, como expressão, inclusive, de liturgia diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, seja comer, seja beber, o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Não porque nós transformamos a nossa vida num culto contínuo, no estilo litúrgico da palavra, mas porque tudo que nós fazemos diante de Deus que se agrada da nossa prática, que está conosco na vida. Um Deus que se alegra com a festa. É o Deus que está presente aqui. E mais, é um Deus que se alegra com a festa e se preocupa com as questões humanas. As mínimas questões. Nós estamos vendo aqui que Jesus dá início ao seu ministério, aos seus milagres, transformando água em vinho para salvar do vexame um casal recém-casado. Seria lamentável se acontecesse de fato o que aconteceu. Falta de vinho. Para todos os efeitos, aquela família que está iniciando em tragédia, está iniciando em desgraça, porque está iniciando sem a alegria da presença do próprio vinho, que é o símbolo da alegria.
para a tradição judaica. Então, ao transformar a água em vinho, Jesus está não apenas dando início aos seus sinais, mas está fazendo isso para salvar de um vexame social uma família. Ou seja, é um Deus festeiro, um Deus alegre e um Deus que se preocupa conosco até as pequenas coisas, os mínimos detalhes. Um Deus que intervém nesse sentido de estar nos ajudando na caminhada para cuidar de nós nessas pequenas coisas. E aí Jesus de novo nos alerta para isso, nos sinaliza isso quando diz que o Pai cuida de nós e nós não precisaríamos ficar preocupados, porque se as aves do céu que não trabalham, que se as flores do campo que também não trabalham são cuidadas por Deus, têm a sua própria glória, né, na sua forma de se vestir, como as flores, e os pássaros cantam alegres, se é assim com eles, porque Deus cuida deles, por que não seria assim conosco? Portanto, diz Jesus, não se inquietem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E essa leitura é uma leitura de muita confiança nesse Deus que está aqui nessa festa. É um Deus que está presente nas nossas festas, mas está presente também nas nossas dificuldades, porque Ele não nos abandona nunca, Ele está conosco sempre. Isso é um ponto importante nessa narrativa. Mas eu quis também ler todo o capítulo 2, porque eu acho que essa narrativa também se propõe a uma outra leitura, e aí mais de cunho litúrgico e também teológico, que é a leitura vinculada à purificação do templo. A gente sabe que os evangelistas, né, os evangelhos, eles sofreram um processo de redação ao serem construídos. Ou seja, os evangelistas não colocaram as narrativas sobre Jesus uma após a outra de qualquer jeito. Ao contrário, buscaram atender a certas expectativas, a certos interesses teológicos e pastorais. E olha que interessante. Esse relato aqui da purificação do templo que nós lemos no Evangelho de João, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esse relato aparece na última semana de vida de Jesus. Jesus vive a sua vida, seu ministério, vai a Jerusalém e aí purifica o templo, vive lá durante uma semana e é crucificado. Aqui, o evangelista decidiu pegar essa narrativa e colocá-la no início do ministério de Jesus, para dizer com isso o seguinte: ora, primeiro, a vida que Jesus traz, o jeito que Jesus traz de relacionar-se com Deus, a espiritualidade que Jesus apresenta, é uma espiritualidade que não está vinculada mais ao templo. Por quê? Porque o templo é lugar aqui de juízo. E nesse sentido, o casamento, né, a água, né, do casamento, o casamento sem vinho, representa esse templo sem Jesus. Uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade insípida, e que somente Jesus pode transformá-la em um vinho bom. Mas o próprio Jesus disse que vinho novo não cabe em odre velho. Não dá para fazer isso, você pegar o vinho novo e colocar em odres velhos, porque os odres velhos não suportam o dinamismo do vinho novo. O que Jesus está dizendo aqui basicamente é: estruturas velhas e arcaicas não dão conta da novidade que ele traz como vinho novo. Então, nesse sentido, o templo aqui ele é criticado e ele é, como diz Jesus, ele é denunciado porque ele não é mais capaz de dar conta do vinho novo que o próprio Jesus representa. A espiritualidade de Jesus não cabe nas estruturas templárias. E, portanto, o caminho é esquecer o templo e olhar para outro templo. Qual? Ele mesmo, o próprio Jesus de Nazaré. Como diz o texto, Jesus olha para os discípulos, para os judeus, e dizem: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí os judeus ficam espantados com isso, porque pensam que está falando do templo em Jerusalém, e dizem: olha, isso aqui foi feito em 46 anos, como é que você vai construir em 3 dias? Mas, diz o texto, Jesus estava se referindo ao templo que era ele mesmo. Então, a proposta aqui é o seguinte: do mesmo jeito que uma vida fica insípida caso não viva no dinamismo do vinho novo que Jesus oferece, como aconteceu no casamento,
Aqui também, um templo é vazio caso não viva no dinamismo que Jesus oferece, desse vinho novo que é Ele mesmo. Mas para viver esse dinamismo do templo, da vida de Jesus, do vinho de Jesus, às vezes torna-se necessário fazer o que Jesus fez aqui. Purificar o templo, deixar o templo de lado e focar no Cristo, focar em Jesus de Nazaré. O que está se propondo aqui é uma espiritualidade maior do que templos religiosos. É uma espiritualidade maior do que igrejas. É uma espiritualidade para a vida e não para apenas as estruturas religiosas que nós conhecemos. Quando a gente pensa e age assim, nós temos uma espiritualidade que alcança sua plenitude na plenitude do reino de Deus, descrito em Apocalipse, no qual não haverá templos, porque não há necessidade de templos. Ou seja, não há necessidade de intermediários entre Deus e as pessoas. Só Jesus é suficiente. Aliás, como diz Paulo, só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui nós temos uma leitura que, a princípio, fala de um casamento sem vinho, uma vida sem vinho, um relacionamento sem vinho, que é um relacionamento insípido, vazio, e que ao convidarmos Jesus para estar presente, a presença de Jesus por si só garantirá o vinho novo, o bom vinho de uma vida com sentido. Mas também temos aqui a perspectiva de uma crítica muito severa ao templo em Jerusalém e aos nossos templos hoje, que muitas vezes rejeitam o vinho novo de Jesus porque não querem abrir mão de odre velho. Não querem abrir mão de estruturas religiosas já montadas, já aceitas. Não querem abrir mão de dogmas doutrinários já estabelecidos. Mas é preciso abrir mão disso para receber o vinho novo, porque vinho novo de Jesus guarda-se em odre novo. Então, qual é a nossa oração nesse sentido? Que o vento do Espírito de Deus, que é aquela ruá destruidora, e também o Espírito de vida, que ele venha sobre as nossas estruturas religiosas e derrube tudo o que não for necessário para que nós possamos receber esse vinho novo que Jesus propõe. Caso contrário, só restará para nós esse juízo aqui de um chicote feito por Jesus, que expulsa das nossas religiosidades qualquer prática que vá na contramão da lógica do reino de Deus. Perceba que nós temos aqui então uma narrativa que trabalha em vários sentidos. No sentido individual, de novo ressalto, vida com alegria e com sentido de viver, vida que permanece com os seus desafios pela frente, que permanece com as crises pela frente, mas que vive em si essas crises com a confiança de que Jesus está presente na festa. Vida assim é vida que convida Jesus para participar. E aí a vida individualmente falando, mas também a vida nos relacionamentos que nós nos propusemos a fazer. Esses relacionamentos são enriquecidos pela presença de Jesus, que garantirá o melhor vinho até o final. Mas também há aqui uma perspectiva de pensar, de refletir sobre as nossas espiritualidades, sobre a nossa maneira de pensar Deus e pensar a igreja. Aqui não é uma discussão, obviamente, contra a igreja enquanto estrutura, mas é preciso que essa igreja seja dinâmica, porque ela é a igreja movida pelo Espírito de Deus, que sopra onde quer, que a gente não sabe nem de onde vem nem para onde vai, mas nós somos movidos por esse Espírito. Não desejemos transformar a ruá de Deus, esse vento tempestuoso de Deus, num ventilador que podemos desligar a qualquer momento que desejarmos. Não é assim que funciona. Que desejarmos fazer isso, nós estamos construindo odres velhos nos quais o vinho novo não é capaz de ficar. O vinho novo arrebenta esses odres. Então, leiamos esse texto aqui agora com essa perspectiva. O templo em Jerusalém aqui, e aí no caso as nossas estruturas religiosas, as nossas igrejas, as nossas teologias, o que nós pensamos na nossa relação com Deus, elas
correm um risco de se enquadrar nesse templo aqui que Jesus denuncia. E para evitar isso, a única forma para evitar isso é, primeiro, convidar Jesus para a festa. Vem, Jesus. Esteja presente nessa relação que eu mesmo faço com Deus em comunidade. Esteja presente aqui. E estando presente aqui, limpa, purifica, tira o que não provém do Senhor, o que está contrário à tua palavra, e permita que nós sejamos maleáveis à direção do teu Espírito Santo, para que nós sejamos capazes de suportar em novidade de vida o vinho novo que o Senhor oferece. Aí sim, gente, as nossas igrejas serão de fato testemunhas da alegria de servir a um Deus que é em si mesmo a alegria e festeiro. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus nos ajude a construirmos espaços nas nossas igrejas nos quais o vinho de Jesus possa fluir e fluir com prazer e com vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ótimo domingo.